Agora são 14 horas e 32 minutos. Mas não é essa a narrativa, porque a hora está exata. Falando em narrativa, uma das peças de campanha que, no meu ponto de vista, mais contou a favor de Lula nas últimas eleições foi a questão da vacina. A vacina, o genocida, antivacina, negativista, tá, vacina. É igual o Simba, né? Você ficava pegando a vacina no começo do Rei Leão, né? Aí levantava vacina. Bom, aí o Lula chegou ao governo. Antes disso, teve o governo de transição lá, como diz o Emílio Surita, a carreta furacão, ficou lá uns meses lá. Aí entrou o ministério, perderam mais de 20 milhões de doses de vacina, não distribuíram. Aí depois também perderam mais 30 milhões de comprimido anticoncepcional, que não distribuíram. Agora, para fazer peça engraçadinha, para tirar sarro do Carlos Alberto, do Bolsonaro, isso é do dia para noite. Mas tudo bem. Aí teve a vacina da dengue. Vocês sabem que neste ano, né, nesse primeiro semestre, nós tivemos um aumento, se não me engano, de 22% dos casos de dengue. Com relação ao mesmo período do ano passado. E por quê? Porque o mesmo Ministério da Saúde não comprou o Fumacê, né, que você passa nas regiões com casos endêmicos. Nós tivemos o número de mortes... 1 milhão. Não foi 1 milhão. As mortes foram a quase 700 mortes, que é o dobro do total de mortes do ano inteiro de 2022. Né? Aí tem a vacina contra a dengue, feita lá no Japão. Aí a Anvisa falou, vacina boa, aprovou. Aí o governo Lula, o Ministério da Saúde, ele falou, não sei quem, o Butantan que está fazendo? Eu não sei quem está fazendo. Foi aprovada pela Anvisa. O Butantan está fazendo? Nós não vamos comprar não, vamos esperar 2025, aí a gente aplica. Deixa morrer aí mais 2100, que 2100 não deve dar genocídio. Né? Então a gente espera. Mas parece que agora o jogo virou, queridinhos. Isso pegou muito mal, né? Porque o Ministério da Saúde informou que aguarda uma proposta oficial do laboratório japonês Takeda para comprar e incorporar doses da vacina contra a dengue ao SUS. A pasta disse ainda que os insumos devem chegar em 3 meses ao país. A posição do governo vem depois de críticas por ainda não ter anunciado a compra do imunizante, sendo que a vacina já foi aprovada pela Anvisa para uso na população em março. Mesmo com o interesse do Ministério da Saúde em produzir nacionalmente o imunizante, a pasta afirma que isso não impede a compra do insumo próprio do laboratório japonês. Em editorial, o jornal O Globo destaca que a vacina contra a dengue já é oferecida em clínicas privadas, mas só para quem puder pagar 800 a R$1.000 para tomar as 2 doses. E vamos combinar que não é esse o povo que morre de dengue no Brasil. O jornal ainda avaliou que o imunizante contra a doença, que matou mais de 1.000 pessoas no ano passado, veja, só nesse semestre foram 700, hein? No ano passado precisa ser oferecido pelo SUS o quanto antes. A grande aposta do governo Lula é uma outra vacina produzida pelo Instituto Butantan e de dose única, mas que ainda está em fase de testes e deve ficar aprovada lá para o final de 2025. Não é só para agosto, não, é para final de 2025, vai demorar. Bom, mas tem gente morrendo enquanto isso, né? Lembra, Deise, quando eles falavam assim, mesmo que fosse uma só vida salva, etc e tal. Agora mudou a narrativa. Agora mudou a narrativa. É tudo narrativa, né? Eu acho que o povo come narrativa, bebe narrativa, mora narrativa, né? Escoa seus excrementos em narrativa, estuda narrativa, trabalha narrativa e é isso, né? E a realidade onde fica? Pavinato, mas tu sabe que outros programas que eu participei com o Negão, aqui a gente sempre discute isso, de como que as coisas não pegam no PT, né, Negão? Essa história de algumas narrativas não pegarem no PT. Mas desde os anos 80, assim, se tem uma escola de comunicação
escola entre aspas, né? Mas tem uma escola de comunicação que funciona, é a da esquerda, né? Talvez até por um despreparo da direita. E aí, por muito tempo, se a gente for pensar desde a abertura democrática, a gente sempre teve aquela disputa partidária entre PT e PSDB, mas o PT, ele tinha o tal do salvador da pátria, que o Pavinato falou aqui no início do programa, né? Dessa questão do lulopetismo e do bolsonarismo. Sassá Mutema. Mutema. 89. 89. Foi ele mesmo de Lima Duarte. Lima Duarte. Mas e a Maitê Proença também. Faz um... Ele falava assim, eu quero Belão. Lembra? Eu quero Belão. Então, mas isso... Eu era promotor em Descalvado, já nessa época, Alessandro. Muito bem. A carteirada. Desculpem uma parte, é que é muita cultura, muita alta cultura aqui. Eu gosto de ouvir o Capês falando das coisas mais antigas, assim, acho interessante. Mas, enfim, o que aconteceu? Deu tempo para a esquerda de formar um líder partidário e um líder político que se assemelha muito aos mitos políticos, aos salvadores da pátria. A direita entrou nessa seara com o Bolsonaro em 2018. Então, tu imagina, a esquerda trabalha isso desde os anos 80, 90, quando o Lula se elegeu a primeira vez, era um sindicalista, um homem do povo, e a direita começou a ter uma noção disso de 2018 para cá, mas aí agora o tal mito da direita se torna inelegível, então sobra a esquerda de novo trabalhando justamente esse campo das narrativas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso continua valendo. A direita, quando ela perde o seu principal líder, ela perde completamente o entorno dela, não consegue mais articular. De novo, assim, eu reitero aquilo que eu estava falando, em política não existe cadeira vazia. De novo, tem uma cadeira vazia na direita brasileira. E aí, várias questões não pegam na esquerda. Aí, se a gente for olhar aqui, tem a própria questão da dengue, né? O Pavinato falou aqui que aumentou a porcentagem de pessoas com dengue no país. Eu vi um estudo, uma análise, falando que 75% dos municípios brasileiros são atingidos pela dengue. E aí algumas coisas que eram tão severas e tão caras e que foram tão criticadas, agora a gente já nem lembra mais. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui, por exemplo, a questão dos índios. Nossa, que horror, foi genocídio no governo passado, não sei o quê. Ninguém fala mais. O Litoral Norte, que recebeu só 2 milhões de aporte do governo federal. Ninguém fala mais. Desmatamento. Aí agora a própria vacina da dengue. Aí o que vai acontecer agora? E a democracia relativa, né? A democracia relativa é um espetáculo à parte. O pior fato do ano foi a democracia relativa. Mas o que a esquerda vai começar a fazer agora, porque eles são muito bons nessa construção de comunicação? Começar a criar expectativa para 2025, ou no mínimo para daqui a 3 meses, quando chegar a vacina. E aí as pessoas vão naquela de, tudo bem, daqui a 3 meses chega, olha só, eles estão produzindo uma vacina para 2025. E isso cola. E aí, Felipe? Já deviam ter comprado isso. Pavinato, eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação a esse assunto, né? Vamos lá. Primeiro que é natural... Que Live and let die, como diria Paul McCartney. É natural que a gente faça uma Viva e deixe morrer. Título do James Bond de 1973. Foi o primeiro do Roger Moore. Esse eu vi todos, É natural que a gente faça uma falsa equivalência... When you're young and your heart was an open book. Não, já chega. É natural que a gente faça uma falsa equivalência entre o que aconteceu no caso do coronavírus e o que acontece no caso da dengue, né? O coronavírus foi uma pandemia. A dengue é uma endemia, né, que atinge e que agrava a situação em época de verão e que dá para ser controlado por meio de medidas preventivas, como, por exemplo, campanha publicitária, ensinando as pessoas a não deixar a água parada, por meio de agentes de saúde que vai no local em foco e mata as larvas do mosquito da dengue. O Ministério da Saúde então, não há várias formas de você lidar com essa situação. E eu te falo por quê, né? Eu te falo que a gente tem que pensar no desenvolvimento do Brasil. E o Brasil, qualquer país se desenvolve se tiver um complexo industrial de saúde forte e um complexo industrial militar forte. Peraí, não era economia a gente vê depois? Não, o que eu acho? A gente viu, na época do coronavírus, que a gente não tinha indústria para fazer máscara. Quando a gente fez a vacina por meio do Instituto Butantan, por exemplo, a gente tinha que importar subprodutos da Índia, né? Ou seja, a nossa indústria de saúde no Brasil, ela é muito atrasada, não é? E a gente sabe que o Butantan, em 2025, né, terá a vacina da dengue, um produto nacional, entendeu? Que irá desenvolver a indústria de saúde nacional. Então, acho que o governo tem que fazer o seguinte, né? Não adianta tentar cuidar da questão da dengue na época do inverno, né? Porque a dengue ataca mais na época do verão, não é?
Então, ele tem que pensar no grupo de risco, comprar algumas vacinas, tá, para aquelas pessoas que realmente precisam daqueles lugares onde tem maior foco de vacina, né? E realmente esperar a vacina do Butantan, acelerar a vacina do Butantan, que irá desenvolver o Complexo Industrial da Saúde e, por conseguinte, irá desenvolver a nossa economia, né? Muito bem. Salada bem feita, né? Muito bom. Parece aquelas comidas chiques que ele come. As comidas chiques que ele come. Hoje você conseguiu fazer uma ginástica aí que eu tô impressionado. Ginástica? Foi um argumento técnico. Impressionado. E aí, negão? E aí que o governo só vai comprar alguma vacina graças ao programa Linha de Frente, que foi o único programa que falou sobre isso, que cobrou sobre isso, o programa que foi ao ar no sábado, que inclusive Felipe estava comigo, deu um comentário bem parecido com esse daí, ó. Deixa eu lembrar uma coisa aqui só. Eu nunca vi inverno no Nordeste, tá? Mas vamos lá. É o mesmo... Na verdade, nós fomos um dos poucos programas que cobraram isso. A maioria eu vou até falar sobre o que a Deise falou agora, que isso é verdade. A gente tem esse problema de que as coisas não pegam no PT. O PT parece que foi banhado em vaselina, nada gruda no PT. Mas isso daí é por quê? Porque a comunicação é bem feita não só do lado do PT, mas também do lado das grandes emissoras, dos grandes veículos que a gente vê aí. Você tem muito pessoal anti-horário dentro dos outros veículos que estão sempre amaciando, entendeu? Tudo que acontece dentro do Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma que eles passaram os últimos 4 anos descendo a lenha no Bolsonaro. E você vê que muitas coisas que aconteceram lá, que agora estão acontecendo aqui, não grudam. A gente tem uma certa dificuldade do lado direito também, até de achar nome para as coisas. Você pode ver, eles inventam muitos nomes, uns melhores do que os outros. Nomes que pegam. Entendeu? O genocida, pega, só que agora não vai pegar no Lula. Por quê? Porque não vai ter o turbo da grande imprensa em cima daquele ato. O governo ia mesmo ficar enrolando até 2025. Por quê? Porque acabou já a narrativa, já acabou, o Bolsonaro já saiu. Por que a gente vai ficar falando toda hora de doença? Todo ano tem dengue, eu até brinquei no último programa que eu participei. Na Xuxa tinha dengue. Exatamente, foi o que eu falei. Eu falei, gente, a dengue tá tão antiga no Brasil que eu lembro que eu era pequenininho e tinha o dengue no próprio programa da Xuxa. Concordo plenamente com o Felipe. Nesse caso, a partir do momento que você tem uma vacina, deveria-se, tudo bem que ela é muito cara. Aqui ela vai sair, em média, 350, 370 reais a dose, parece que tem que tomar 2, a do Butantan vai ser dose única, mas e até lá? E até lá? E os grupos de risco, como os nossos idosos, por exemplo? E até lá os grupos de pessoas que moram em lugares onde a prefeitura não vai para colocar o fumacê, gente que... A gente mora num país onde você tem lugares sem saneamento básico na maior cidade do Brasil, na cidade mais rica, que é São Paulo. Então, não é só o fato de fazer comercial explicando para as pessoas não deixar o restinho de água no vaso de planta. É muito além disso. Então, concordo que o governo deveria agora fazer um tremendo de um esforço e comprar a dose, mesmo que cara, pelo menos para distribuir entre os idosos, entre as pessoas do grupo de risco. Pelo visto, só vão fazer porque a gente foi lá e colocou luz nesse assunto. É verdade. Se a gente não bate, querido, ia passar batido. Ia. Vamos falar o português claro e direto e não a dialética marxista que o senhor Felipe Monteiro está usando aqui, que é a dialética da confusão. Você fala, dos irmãos Marx. Cria um sofismo, tal. A dialética marxista dos irmãos Marx. Como quem diz, vamos criar um sofisma, divulgar contradições. Você acha que você está falando um português claríssimo. Onde foi o sofisma que eu falei? Você está falando um português cristalino aqui então agora. Eu vou falar agora o seguinte, até agora, em 2023, tivemos 1 milhão de casos de dengue. 1 milhão de casos. Mortes passando de 50 óbitos agora, e como disse o Thiago Pavinato, os que me antecederam aqui, a exceção do Felipe Monteiro, uma crise sanitária que está se tornando grave. E o Ministério da Saúde disse que não ia comprar uma vacina aprovada pela Anvisa. Ponto. Que ia esperar uma vacina que seria produzida para 2025 para começar a vacinar em 2026. Então, vou esperar 3 anos para começar a vacinar. Com 1 milhão de casos, que é um extremamente grave. E aí vem a questão da narrativa. Claro que fiz uma brincadeira com o meu amigo Felipe Monteiro aqui, que é um jurista muito preparado. Mas aí vem a questão da narrativa. Ou seja, a esquerda vive de narrativas.
e ela se comunica muito bem, ela cria ideias e a direita não sabe se comportar, a verdade é essa. Qual foi a narrativa extraída da esquerda com relação à direita? A direita pretende dar um golpe autoritário. Vocês estão vendo autoritarismo agora. Mas era a direita quem ia dar um golpe autoritário. E muita gente iludida embarcou nessa e acabou elegendo o governo que aí está. Iludida numa narrativa de que haveria um golpe. Que golpe nenhum? Haveria golpe nenhum. Isso é narrativa. Que o presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, é um genocida. Como genocida, a direita não soube mostrar o número de vacinas que foram compradas, os recursos que foram transferidos para os estados e municípios, o apoio em termos de Bolsa Família, que chamava Auxílio Brasil, dado durante o período da pandemia, as economias que foram feitas na administração e na gestão. Então a questão ela vai muito além. É uma questão de narrativas. A esquerda vive de narrativas. Chupar o sangue das comunidades Yanomamis aqui até o começo do ano. Tudo que puderam chupar politicamente, chuparam de lá. E agora, alguém está falando disso? E a dengue? Desmatamento da... Eu estou ampliando a questão do debate da dengue para falar do debate das narrativas. Porque tem a ver com o que estamos vivendo. Ou seja, é para dizer claramente, o Ministério da Saúde não ia comprar a vacina, mesmo tendo 1 milhão de casos até agora. E qualquer narrativa que você for colocada agora é para tentar disfarçar isso, dizendo que a todo momento eles quiseram comprar. Tem que se falar do português claro. E não se deixar seduzir por essas narrativas mentirosas de cunho. Aí vem a dialética marxista, ou seja, fala tese, antítese, e qual é a sua conclusão? Uma nova confusão para gerar sucessivamente um eterno debate que não leva a lugar nenhum. Quer dizer alguma coisa? Não, né? Precisamos salvar as pessoas. O presidente disse para o Maduro que ele tem que aprender a construir uma narrativa. Fiz uma brincadeira. Não, ele só fala em narrativa, mas é verdade, o Lula só fala em narrativa. Ele disse para o Maduro isso. Ele não fala outra coisa, é a narrativa. Ele não tem nem vergonha, narrativa é uma coisa ruim. Mas pega, né? Pega, porque você vai repetindo. Narrativa é uma coisa ruim e ele fala sem pudor, nós temos que construir uma narrativa. Eu acho que ele não sabe o que significa narrativa. O que o comunismo e o nazismo mais usaram? Narrativas. E qual a origem comum? Qual a origem comum do comunismo e o nazismo? É o fascismo. São correntes divergentes que se desdobraram a partir da vertente fascista. Qual é a origem? O Partido Comunista Italiano, porque o Mussolini foi expulso. Perfeitamente. Então ele abriu uma lojinha para a concorrência. É por isso que ele não gostava de comunista, porque era concorrência. Era a linha de Mussolini. Ganhe as massas. Quem tiver um discurso sedutor que ganhar as massas, dominará o século XX. E há ciência por trás disso, a semiótica de Charles Peirce, que foi desenvolvida no final do século XIX e foi a principal escola da União Soviética. Mas, Pavinato, uma coisa que eu ia colocar é o seguinte, eu não acho que aqui é questão de narrativa, não. É questão claramente de direção. Que caminho que você quer seguir? Direção? Sim. Você despeja 7 bilhões em emenda em um dia para votar da dengue. E não pode comprar uma vacina. Da dengue. Só voltaram atrás agora porque... É oportunidade. Eu estou vendo nos números que não tem um aumento de contágio de dengue. O quê? Tem 1 milhão de casos. Você tá louco? 1 milhão de casos. O número de mortes nesse ano, é 600. 640. É o dobro do ano passado. Não, claro, espera até o final do ano. Não, o ano passado foi 1000. Não. O ano passado inteiro. O ano passado inteiro. Mas o verão mata mais. Exato. Então por que o Ministério da Saúde não distribui até o final do ano? Por que o Ministério da Saúde não comprou o Fumacê? Não, Felipe, mas os dados são que no mesmo período do ano passado, nesse ano aumentou 22%, 22% a 23% no mesmo período. Exatamente. E o número de mortes, não o número de casos, nesse semestre é o dobro do número de mortes do ano inteiro passado. Mas a correlação que eu vejo é a falta de conduta preventiva dos estados. E o Ministério da Saúde... Que falte conduta preventiva dos estados. Que falte. É isso. O que justifica não comprar a vacina? Eu não vejo mais campanha publicitária contra a dengue, você vê? Vamos admitir que você esteja certo. Alguém que vê... Mas agora, o que justifica não comprar a vacina? Eu quero saber isso. Desenvolver a indústria nacional. Como os estados...
perfeito. É isso. Está resumindo o debate. É isso, vamos deixar proliferar os casos de dengue, chegar a 2, 3 milhões para desenvolver a não indústria vai chegar nacional. a 2, 3 milhões. Por favor. Isso que é sofismo. Não, pera um pouquinho. Isso Então, que é retórica. Eu quero me retratar. Isso não vai chegar a 2, 3 milhões. Isso que é retórica. Só 1 milhão até agora. Se chegou a 3 milhões, aí é só 1 milhão até aí agora. compra vacina. Perfeito. Ponto. Perfeito. Deixa ter 1 milhão. Fácil resolver. Ó, o Felipe Monteiro que está falando. Até agora foram só 1 milhão de casos. Se chegar a 2 milhões, não foi compra só 1 vacina. milhão de casos. Se não, deixa desenvolver a indústria nacional. Sempre é 1 milhão de casos, Capês. Felipe, sempre. Felipe, usando a própria lógica anti-horária. Se uma pessoa só morrer, já é mais do que suficiente para poder comprar. É o que você falou. No mínimo, você tem que ter a vacina para os grupos de risco. Mas foi o que eu coloquei no começo, Negão. Exato, eu concordo com você. Coloquei no começo, como urgência. Vacina para todo mundo. A partir do momento que a gente estão fazendo a vacina. A partir do momento que a gente tem uma vacina, a Anvisa falou, gente, pode comprar que tá show. 80% de eficácia. Os dados Fala aqui. Gato, compra a vacina. Tá, os números exatos aqui, tá de acordo com o próprio Ministério da Saúde, tá? De acordo com o levantamento, casos prováveis, tá? A incidência da doença é de 278 casos a cada 100 mil pessoas. O Ministério da Saúde informou que houve alta de 43% nos casos em relação ao período de janeiro a abril do ano passado. Ô Pavinato, tá? tem uma outra coisa que a gente tem que deixar muito clara aqui também. Algumas pessoas, eu estou vendo aqui até pelos comentários aqui, estão falando assim, agora a Jovem Pan, é sempre isso, né? A eterna briga, mas e o Bolsonaro? Mas e o Lula? Mas agora... Aí o Bolsonaro morria menos gente de dengue. Mas agora a Jovem Pan... Não, mas a questão é a seguinte, agora a Jovem Pan está do lado das vacinas. Meu amigo, a Jovem Pan é feita de comunicadores. Eu mesmo sou um comunicador que fiz campanha grátis a favor da vacina. Eu tomei todas as doses que tinha que tomar. Falei aqui diversas vezes, Eu fui um tremendo defensor. Então, sim, eu tenho, o tal lugar de fala, entre aspas, para poder cobrar o governo. E para poder cobrar usando as próprias palavras que em outrora eles usaram. Nossa, sempre quis usar um outrora do lado do Capês, mano, que fala umas palavras bonitas, entendeu? Que outrora eles usaram, que é se morrer um já é o suficiente, já é motivo suficiente para você comprar as vacinas. Antigamente você não tinha as vacinas. A Anvisa liberou em março. Em março a Anvisa disse assim, essa vacina japonesa aí, 80%, pode comprar que ela é boa, e até agora nada. Precisou vir o programa Linha de Frente no sábado, que a gente macetou esse assunto, para daí alguém se coçar e falar assim, o pessoal agora vai falar mal da gente. E a Jovem Pan agora é a favor. Não, a Jovem Pan, ela é dividida entre vários comunicadores, e como ela mesma fala no final dos seus programas, a opinião do Grupo Jovem Pan é diferente. Como é que é? A opinião do Grupo Jovem Pan não necessariamente a opinião dos seus comunicadores. Simples assim. Vamos dar um exemplo aqui nessa mesa. Nessa mesa aqui ninguém foi contra a vacina. Nessa mesa aqui ninguém foi. Nunca ninguém foi contra a vacina. Essa empresa foi. E nem a empresa assumiu qualquer posição. Agora a questão é, as pessoas elas começam a puxar, não é a questão da vacina. A questão é, deixa eu voltar para o centro da questão. O centro da questão não é esse. O centro da questão é, o PT se elegeu com um trunfo. E o trunfo é, nós somos amaziados a favor, amados amantes da vacina, até a última gota do Zé Gotinha. E agora que eles têm a oportunidade de provar isso, não é o que a gente vê. Da mesma maneira que ele falava dos indígenas, não é o que a gente vê. Da mesma maneira que ele falava do desmatamento, não é o que a gente vê. E a narrativa, esta narrativa, por exemplo, agora em meados desse semestre, né, a Transparência Internacional soltou o novo ranking de liberdade de imprensa. Como ele soltou esse ranking agora em meados desse semestre, a imprensa anti-horária, como você diz que sob governo Lula, Brasil ele sobe 18 pontos no ranking. Mas não é, a medição é de um ano inteiro. É de um ano inteiro. Porque se medir de março para cá, meu amigo, então esta questão da narrativa. Sabe? Eu não tenho problema. Uma questão técnica é importante. Qual é? É o seguinte, o número de pessoas infectadas com a dengue não vai reduzir com a doença, com a vacina. O que reduz é a morte.
Ou seja, você pode ter vacina, mas o número que você colocou aqui... Mas da mesma forma que a vacina... É o número do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde não fez o básico. Podia ter sido o mesmo que do ano passado. O que diminui é condutas... Agora, você veja, o Ministério da Saúde, que compra o Fumacê todo ano, o Ministério da Saúde do Bolsonaro, que mandou o Fumacê para as regiões mais complicadas, neste ano, sob Lula, não mandou o Fumacê. Aí que está errado. Aí que está errado, na minha opinião. Tinha que ter mandado. O que é pior ainda, então. Sorte do Felipe que ele está do lado esquerdo da força, porque senão agora ele seria o negacionista. Estaria na sua testa assim, o negacionista. Eu não sou contra a vacina. Pelo contrário, eu falei aqui que contra a vacina. A discussão não é a vacina. Desenvolver a indústria nacional. A discussão não é a vacina. Mas não é a vacina a discussão. A discussão é a hipocrisia deste partido que está no governo. Sim. Você teve lá o governo de transição, etc. e tal. Sim. Eu não quero mais falar de vacina também. Agora eu fiquei aqui bravo com esse negócio de vacina, porque realmente era o que eu falava. Eu também tomei todas as doses, só não tomei mais dose porque não deram. Porque tudo que é de graça, eu vou e tomo. Até injeção na testa, que eu sou das antigas. Tem aqui, estudos clínicos mostram que a vacina é capaz de reduzir em até 95% o número de hospitalizações relacionadas à dengue e em até 80% o número de casos graves da doença. Em 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, aprovou uma nova vacina contra a dengue no Brasil. Trata-se da Qdenga, da farmacêutica Takeda. Isso foi publicado em março de 2023, tá? Então a gente já está atrasado, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Tudo bem, o que eu quero expor aqui não é questão de ser vacinista, não é questão de ser vacinista ou antivacinista.